Nós estamos enfrentando um dos piores momentos da avicultura, com a alta constante no preço dos materiais de construção, equipamentos, as matérias-primas, gasolina, os insumos como milho, farelo de soja. E há 2 anos atrás ainda dava para ganhar dinheiro quem não tinha eficiência no sistema. Se errasse em alguns pontos do manejo, da genética, da infraestrutura, ainda dava para ganhar dinheiro, dava para lucrar na nossa atividade. Hoje em dia já não dá mais. Quem não tem eficiência, quem não trabalha com profissionalismo, está fora do mercado. Por isso, no vídeo de hoje, vamos olhar os pontos prioritários para levar em consideração para poder ter um resultado positivo e fechar no azul, mesmo nessa época de crise. E se você ainda não me conhece, eu sou o professor César. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas à Escola de Avicultores. E para a gente falar como buscar essa eficiência no sistema de produção e se manter na atividade, o que é importante é a divisão pelos diferentes eixos. Eu sempre falo isso, quem acompanha o nosso trabalho sabe que eu abro as gavetas, abro as caixinhas e divido em eixos para facilitar o entendimento. E nesse sentido, dentro de cada eixo, eu preciso buscar a máxima eficiência que eu consigo para obter o melhor resultado possível. Por exemplo, no eixo da genética, eu preciso trabalhar com linhagens de alta performance que trazem para mim um resultado adequado. Eu não posso trabalhar com linhagens de baixa performance nos dias atuais. Existem linhagens no mercado que comem muito e produzem menos quando comparada a linhagens que comem menos e produzem mais. E esse ponto de eficiência é extremamente importante para eu levar para o meu criatório, para a minha granja. Como eu estava dizendo, há 2 anos atrás, eu via alunos produzindo ovos com linhagens específicas para corte, como o do carijó. Então tinha alunos que produziam ovos caipiras de carijó, da linhagem carijó. Hoje em dia já não fecha mais a conta, porque carijó é uma linhagem para corte, para ganhar peso e não tem uma produtividade boa. Para se manter hoje em dia, precisamos trabalhar com linhagens específicas para postura e de alta performance. Se o meu objetivo, se o meu foco é produção de ovos comerciais, eu preciso, o primeiro ponto é trabalhar na genética, é escolher a genética mais eficiente para o sistema. Precisamos pensar nessa eficiência relacionada à infraestrutura e equipamentos eficientes. Por exemplo, lâmpadas que gastam menos energia elétrica, infraestrutura adequada para eu poder evitar o uso de ventiladores, de aspersores, então fazer um pé direito correto, telhado adequado, tudo isso remete à eficiência do meu sistema. Se eu não penso na construção, na infraestrutura, depois eu preciso gastar dinheiro para poder correr atrás do prejuízo. E aí eu vou perdendo em resultado. Assim como em bebedouros, comedouros. Às vezes, para querer economizar nos comedouros, não se usa um material adequado, não faz a regulagem correta. E aí você tem desperdício de ração. E o que você economizou lá atrás, você está gastando o dobro ao longo da vida, ao longo do ciclo. Lembrando que a gente sempre fala em projeções a longo prazo. A estrutura da produção de ovos como um negócio. E para trabalhar como um negócio, a gente precisa ser eficiente. E essa questão está relacionada à ambiência, é outro eixo importante para a gente pensar. Se eu não construo direito o meu galpão, eu preciso usar ventilador, que vai gastar energia. Eu preciso, de repente, adotar um aspersor, que vai gastar água, vai gastar energia, e tudo isso vai diminuindo o meu lucro no fim do mês, que também está relacionado aos manejos. Um exemplo é o programa de luz. Na recria, nós não precisamos fazer programa de luz quando os dias estão decrescendo. Só se faz programa de luz na recria quando os dias estão crescentes. E aí sim eu preciso adotar o programa de luz. Mas eu vejo muita gente adotando o programa de luz mesmo em épocas de dia decrescente, da luminosidade natural decrescente.
eu estou gastando energia à toa. Se a gente pensar que vai usar o programa de luz das 8 semanas até as 17 semanas, são mais de 2 meses usando energia elétrica sem necessidade. E se eu for juntando 2 meses em 2 meses ao longo de todo um ciclo, ou mesmo de 5 anos, que é a projeção a longo prazo, eu vou ver que eu vou perder em resultado, perder em eficiência e, consequentemente, por menos dinheiro no bolso. Então esse é um alerta para vocês. Antes, há 2, 3 anos atrás, dava para trabalhar tranquilamente com um programa de luz na Recria sem se preocupar com esse gasto a mais de energia desnecessário. Hoje em dia, diante da realidade do setor, não dá mais. E a gente precisa pensar essa eficiência em todos os eixos. No eixo da sanidade, extremamente importante, a prevenção de doenças, para não ter que gastar com antibiótico, não derrubar minha produção num ciclo. Isso é fundamental, investir em biosseguridade, em vacinação, ao invés de perder produção e ter que ficar correndo atrás com antibiótico. Isso também vai diminuir o meu lucro. E um dos pontos mais importantes, e a gente vai focar um pouquinho mais nesse vídeo sobre isso, é com relação à nutrição. A nutrição corresponde a 70% dos custos de produção. E nela eu preciso ser muito eficiente. Se eu perder eficiência na nutrição, o meu sistema está fadado ao fracasso. Existem vários pontos dentro da nutrição que eu preciso me preocupar para ter resultado. Condição da matéria-prima, qualidade da matéria-prima que eu estou utilizando, se aquele milho não é tão velho, quanto mais velho o milho, menor é a eficiência, menor é a absorção, maior o risco de ele ter micotoxinas. Preciso pensar no armazenamento, qual matéria-prima eu vou usar para formular a ração, será que eu tenho disponível coprodutos, subprodutos de indústrias para poder diminuir os custos de produção e ainda manter resultado, eficiência. Tudo isso eu preciso colocar na ponta do lápis. E falando em ponta do lápis, outro ponto extremamente importante, aqui é o coração da nossa discussão, é com relação ao acompanhamento das métricas, é o acompanhamento do sistema de produção através da anotação de toda e qualquer informação. É o levantamento dos números. E não adianta só eu anotar tudo que eu preciso entender, eu preciso interpretar esses dados para poder identificar quais são os problemas que venham a acometer o meu lote, o meu sistema, e também os pontos de melhora, onde eu posso melhorar no meu sistema de produção. Eu só consigo pensar nisso se eu leio, se eu faço a leitura do sistema, e a leitura é através de números. Isso não é um bicho de 7 cabeças. Anotar todo dia o que acontece é extremamente importante. E depois interpretar, ver o que está acontecendo diante dos números que eu estou coletando é mais importante ainda. E nesse sentido, a principal métrica que nós utilizamos no sistema de produção, aí vinculado à ração, vinculado ao eixo da nutrição, é a conversão alimentar. É claro que a conversão alimentar não está estritamente vinculada à nutrição, está relacionada também à genética, a manejos, a equipamentos, a tudo que a gente acabou de ver. Por isso, é um dos principais pontos de serem levantados na produção de ovos. Não só na produção de ovos, como também para frango de corte. Todo mundo sempre fala na conversão alimentar. Eu preciso calcular a conversão alimentar do meu sistema de produção. Você pode deixar de calcular, de ver um monte de número do sistema, mas deixar de acompanhar a conversão alimentar do lote é um tiro no pé, independente do tamanho. Se você tem menos de 300 aves, mais de 300, enfim, qualquer que seja o tamanho do sistema de produção, eu preciso saber como está caminhando a conversão alimentar do lote. E a conversão alimentar na avicultura, de maneira geral, basicamente tem 3 tipos diferentes. O primeiro deles, que a gente também usa na postura, mas mais na fase de cria e recria, e é muito utilizado para corte, é o levantamento de quantos quilos de ração eu preciso para converter em carne, em peso dos animais. Então, basicamente, eu vou colocar a ração para as aves, vou calcular exatamente quanto de ração eu estou colocando e depois eu vou ver quanto que sobrou de ração.
e ver quanto que realmente foi consumido pelos animais. E aí eu olho peso, ganho de peso. Então vamos pensar que eu vou fazer a conversão alimentar da semana. Eu peso os animais antes e vejo quanto de ração eu estou fornecendo. Depois de uma semana, calculando a quantidade de ração fornecida, eu vou olhar quanto que eles ganharam de peso. E essa relação entre o que foi consumido e o que foi convertido em ganho de peso é a conversão alimentar. Quanto de ração aquele animal precisou comer para transformar em carne. E para a postura, na fase de produção de ovos, nós usamos duas métricas principais para a conversão alimentar. A primeira delas é a quantidade de ração por quilo de ovo, ou seja, quantos quilos de ração eu utilizei no meu sistema para produzir 1 quilo de ovo. E aqui um insight para vocês: nós trabalhamos em média com uma perspectiva de 2 quilos, 2,10 quilos de ração para cada quilo de ovo. Essa é uma meta extremamente importante de buscar e que define resultado, define a eficiência. Se eu estou colocando mais de 2,10 quilos de ração para produzir 1 quilo de ovo, meu sistema está começando a ficar menos eficiente. E é claro, a gente sempre vai buscar menos ração para mais ovos, para mais quilos de ovos. Então, se eu consigo 2 quilos de ração converter em 1 quilo de ovo, é uma métrica interessante. Quanto menos ração, para mais peso, melhor. E uma outra forma bastante utilizada para calcular a conversão alimentar na produção de ovos é olhar para o consumo de ração pela produção, pela dúzia geralmente, ou pela caixa de ovos. E aqui um insight também: a gente olha para a caixa de ovos que tem 360 ovos. Cada caixa são 360 ovos e basicamente todas as métricas da produção de ovos nós olhamos por caixa. E isso eu preciso calcular no meu sistema. Quanto de ração meu lote está consumindo para produzir uma caixa de ovos ou uma dúzia de ovos. Geralmente a gente faz para dúzia de ovos, depois é só multiplicar pela caixa. Mas quanto de ração as minhas aves estão consumindo para produzir uma dúzia de ovos? E um dos motivos de eu fazer esse vídeo é que nesse fim de semana eu estava lendo alguns artigos, lendo algumas coisas da nossa área e me deparei na revista da Hora do Ovo, aliás, um material muito interessante de ser lido, que é a Isabral, a linhagem Isabral, que nós trabalhamos inclusive nos sistemas caipiras, alcança índice de conversão alimentar de 42 quilos de ração por caixa de ovos. Ou seja, para produzir uma caixa de ovos, 360 ovos, a Isabral está consumindo 42 quilos de ração. E essa é uma métrica muito interessante. Estamos falando em 1,4 quilos de ração para uma dúzia de ovos. É um número muito bom, é um índice extremamente positivo, extremamente bom do nosso setor. 1,4 quilos de ração estão sendo convertidos em uma dúzia de ovos. E para vocês terem uma noção, nós buscamos aqui na escola com os nossos alunos, que todos os nossos alunos precisam calcular essa métrica de conversão alimentar. Nós calculamos em média, nós buscamos essa métrica para 1,5 quilos de consumo a dúzia de ovos. Ou seja, para a galinha produzir uma dúzia de ovos, ela come 1,5 kg de ração. E se ela come mais que isso, 1,7 quilos de ração, por exemplo, para produzir uma dúzia, meu sistema está menos eficiente. E isso está relacionado à linhagem, a manejo, a equipamentos, infraestrutura. Tudo precisa estar organizado no sistema de produção para eu ter eficiência, para eu ter resultado. Por isso que eu sempre falo, todo mundo fica preso na porcentagem de postura. Ah, porque meu lote está com 90%, 95%. E essa não é a métrica mais importante. É a eficiência que está atrelada à conversão alimentar e a outros índices que a gente precisa ver. Não adianta nada eu ter 90% de taxa de postura e está produzindo uma dúzia com 1,7 quilos de ração, por exemplo. Será que não é melhor eu estar produzindo menos, por exemplo, 85% de taxa de postura,
mas com uma conversão alimentar de 1,5, 1,4, como a Isabral tem chego. Então a porcentagem de postura por si só não quer dizer muita coisa, se eu não olhar também ela atrelada ao índice de conversão alimentar, ao índice de eficiência do sistema. E para fazer esse cálculo é muito simples. É só pegar quanto de ração eu estou dando por dia e quanto o meu lote está produzindo. Eu preciso só saber quanto de ração esse lote está consumindo para produzir uma dúzia de ovos. Em cima desse número eu posso ver o que está acontecendo no meu sistema. Maior que 1,7, se eu estiver usando 2 kg de ração, por exemplo, para produzir uma dúzia de ovos, o meu sistema está super ineficiente. Nesse momento não está fechando a conta. Para fechar a conta, para a gente fechar no azul, eu preciso buscar eficiência. Preciso reduzir essa conversão alimentar para pelo menos 1,5 quilos de ração consumida para cada dúzia de ovos produzidos. Tá certo, galera? O que eu queria trazer para vocês então hoje era isso, discutir um pouquinho os eixos que a gente precisa levar em consideração e principalmente a principal métrica que muita gente não leva em consideração, que é a conversão alimentar. Qualquer dúvida, qualquer questão, deixa nos comentários que eu respondo. Um grande abraço a todos e a todas!